Deixa eu fazer uma pergunta. E a questão do inglês, você já sabia? Então, é assim, eu sempre fui muito chato com essas coisas de, tipo, tentar estudar ao máximo para estar preparado para as coisas e afins. Então, quando eu decidi, né, fazer o intercâmbio, que era inicialmente para a Austrália, eu comecei a fazer um inglês particular, né, uma aula particular com uma professora, e simplesmente focado na desenvoltura e nas possibilidades dentro do idioma. E não necessariamente em grandes testes de proficiência, que é uma outra linha, né? Que também acontece bastante. E aí eu fiquei muito focado nisso, assim, de estudar, sei lá, 6 horas por dia. Eu acabava estudando inglês durante mais ou menos um ano. Eu nunca fiz inglês antes, né? Do período que eu tava... Só inglês de escola mesmo, mas eu não fazia inglês. Então era uma coisa que eu não tinha facilidade, nunca tive. E na maioria das coisas eu tenho que ralar pra caramba, até exatas que eu tenho um pouco mais facilidade, se eu não ralo feito um condenado não dá certo. Então o inglês não foi diferente, tive que estudar pra caramba, mas acabou que eu consegui criar uma desenvoltura interessante. Quando eu fui pra lá eu tava bem preparado mesmo. Que bom. Não tive perrengue, dificuldade. não. É que eu ia comentar que, você ficou na casa de uma família brasileira e já Exatamente. trabalharia. Não falou todo inglês. Língua, né? Você tem uma noção. Os meus principais receios quando eu falei, poxa, talvez tenha essa opção de eu mudar pra casa deles, foi esse aspecto, porque o brasileiro costuma conviver com o brasileiro lá. Tá. Eu fugia de todas essas opções para tentar entrar em contato com o pessoal de outros países, porque na minha turma tinha pessoal da Eslováquia, da República Tcheca, chinesa, coreano, italiano, francês, realmente do mundo inteiro, colombiano, mexicano, tinha gente de todos os lugares. Então, a minha ideia era sempre tentar estar se relacionando com essas pessoas. Porém, tem um seríssimo problema cultural que, cara, a gente tem uma vibe, uma energia que por algum motivo as pessoas não se interessam tanto pela forma que a gente... Não pelas nossas pessoas, mas pelo nosso estilo de vida. Então, por exemplo, a gente tem essa pegada de, vamos sair, vamos confraternizar. Eles já são, de um modo geral, assim, sendo bem generalista mesmo, a maioria dos gringos tem uma postura mais fechada com relacionamentos. Não, eu tô generalizando assim, generalizando total. Os gringos comparados à nossa cultura são mais assim. Será aí que você vai diminuindo... Tem esse fator, mas aí você vai diminuindo, por exemplo, latinos. Latinos se aproximam muito mais essa nossa forma de estar mais presente, de trocar mais informações com as pessoas. Aí você vem, por exemplo, indianos. Muito surpreendentemente, são assim, gente boa. muito legais Eles também são bem família, pra caramba. né? Você pode ver que, não sei se vocês estão acompanhando os jogos da Copa, mas acontece direto dos indianos, tipo, torcendo pra diversos outros países, sendo super animados. E os caras são realmente muito aí presentes. Então, eles são muito legais. Eu desenvolvi alguns amigos bem legais indianos. E outros também, um amigo bem próximo meu que ficou da República Tcheca. Uma amiga da Eslováquia. Algumas pessoas bem, assim, interessantes. Um amigo meu mexicano também, muito, muito gente boa. Mas, de um modo geral, e generalizando mesmo, é muito difícil ter essa pegada que a gente tem de tipo, sei lá, não tô fazendo nada num sábado, vamos comer em algum lugar? Sabe essa parada assim? É muito difícil disso acontecer. Eu não tive essa impressão. Você não teve essa impressão? Quando eu fiz intercâmbio, não. Pra onde você foi? Pra Taiwan. Só que era meio que assim, Caramba. tinha gente de todo mundo também, sabe? Alemanha, Espanha, Itália, Estados Unidos, nossa, China, todos os lugares. E eu achei bem tranquilo, a galera saía. Eu não sei se era a idade, eu tinha 21. E é até interessante, porque Taiwan, teoricamente... É bem diferente da China. Bem diferente. Não, mas querendo ou não, sendo mais asiático, assim, tendo uma cultura mais... Eles são praticamente brasileiros. É? Pra mim, assim, praticamente. Caramba. A diferença é que não cumprimenta dando beijinho no rosto, só, tipo... Entendi. Por distância, sabe? Não, realmente, eu tive um amigo que, no caso, ele era japonês, mas muito gente boa também. Assim, uma pessoa muito mais fechada. Você percebe que o convívio... São pessoas introvertidas, de um modo mais generalista também. Costumam ser pessoas mais introvertidas. E também tem muito disso, cara. Na maioria dos países, e eu conversando com alguns amigos meus que também já moraram nos Estados Unidos e tal, tem essa prática de diversos grupos acabarem se reunindo com os seus... do mesma nacionalidade. É muito comum isso. Então você vai ver lá, sei lá, você tá na universidade, aí você tá tendo aula, intervalo,
Aí todos os franceses estão lá falando francês no grupinho deles e só. Ah, mas é que é francês É também, muito né? comum. Pô, você não notou a francês diferença? é Porque difícil, pra é. mim, francês foi o mais... Por quê? Como assim? Eu também não... Ó, Do teve quê? uma coisa que aconteceu no meu intercâmbio, que a gente tava num rolê, assim, de confraternização mesmo, de noite, assim, na casa de alguém que eu nem sei quem era também. E aí tava eu e minha amiga taiwanesa, e tinha algumas pessoas da Europa, no geral, e tinha uns, sei lá, 2 franceses na roda. A gente tava trocando ideia. Tá aí, beleza. Aí chegaram mais umas 5 pessoas, assim, todos franceses. E aí, eles começaram a falar francês. Sendo que ninguém... Foda-se o resto. Foda-se, ninguém falava francês ali, só os franceses, né? Aí todo mundo ficou assim, tipo... Beleza, vou embora. Eu fui embora. Tipo... Eu percebi Nossa, muito mano, isso. coisa Ó, chata. com francês aconteceu algumas vezes isso. Mas eu também fiz alguns poucos amigos legais franceses. Não que francês não seja legal, né? Tem Mas, gente que é legal. É que falar disso um parece que a gente pouco. tá sendo sacana. Mas, tipo, essa característica de ficar mais fechado no grupo deles aconteceu também com uma certa frequência de pessoas de língua hispânica, tipo, espanhol e afins, de ficarem falando no grupo delas e meio que dane-se o pessoal que tá junto. Aconteceu algumas vezes. E eu, em todos os momentos, inclusive tem uma amiga brasileira minha que eu conheci por conta do curso, todos os momentos eu sempre falei em inglês com ela. Até quando eu estava apenas com ela. Ah, legal. Eu também. Porque, Quando eu tinha um amigo brasileiro lá também. A assim, gente falava inglês. a gente nunca ficava eu e ela apenas, Aham, né? Mas assim, aham. sei lá, eu tô falando aqui com ela e o grupo tá aqui atrás, andando. Você acaba Eu não vou falando ficar inglês. falando, eu não vou ficar falando português. Português. Porque eu acho chato Desrespeito. Eu também acho. que a pessoa fique falando, até porque você não sabe exatamente o que tá rolando e é muito... Ela pode estar, sei lá, falando mal de você. E aconteceu também algumas vezes de, sei lá, eu tô lá no intervalo, tô conversando com alguém, e aí chega algum brasileiro, alguma brasileira, começa a falar em português comigo e a pessoa tá do lado, assim, ouvindo, e eu tipo, caramba, não fala em português. Porque é chato, né, cara? chato. Parece que você tá sendo realmente Tá excluindo a indelicado. pessoa. E eu não acho legal, mas aconteceram algumas ocasiões dessa. Mas, enfim, o que eu percebi é que essa cultura, de modo geral, é um pouco distinta da nossa. Eu acho que tem um fator, sim, clima. E principalmente não só o frio, mas a chuva e a questão cinza. Porque eu Chove acho que muito lá? E a neve? muito. Nevou? Muito. Chove muito, nevou. Eu falo quando nevou. Mas o que acontece? Que eu acho que é um dos principais pontos negativos de Vancouver. É que comumente tem chuvas, mas que são as chuvas muito fininhas durante um período longo. Você se molha demais. Eu andava de guarda-chuva o tempo todo com roupa impermeável, só que meu pé ficava encharcado. Porque é aquela chuva que você fica com guarda-chuva e você não se protege, porque vem vento e aí é aquela sensação horrível, porque você tá no frio, molhado. Aí você entra dentro do ônibus, é quente, molhado. Aí você, sei lá, sai, é frio de novo. Aí você volta você chega na universidade, é gelado com ar. Aí você seca, aí você sai pro frio. Você sabe, é um Nossa. ciclo infinito, assim. Inferno. Só pra você ter uma noção, eu levei tipo 5 tênis, que eu falei, eu tinha uns tênis que eu tinha comprado, eu falei, vou usar meus tênis e tal, beleza. Aham. Eu só usei um durante o ano inteiro e eu usava uma bota também que era impermeável, porque destruía. É tipo, literalmente você pegar o tênis e destruir, porque você anda na chuva, aí molha, fica sujo pra caramba, sei lá. Molhado durante muito Nossa, tempo. horrível. Eu Nossa, falei, quer saber? Eu vou guardar triste. meus tênis, não vou usar nada, vou trazer de volta depois pro Brasil, se eu voltasse pro Brasil, que ainda não sabia direito o que ia fazer. E não vou gastar as paradas que eu tinha acabado de comprar, né? Então, nevou lá. Você tinha perguntado, né, se nevou lá. Normalmente, costuma nevar lá na época de dezembro, janeiro. É o que costuma ficar mais frio. Até um pouco antes. Agora a gente já tá em dezembro, tá nevando alguns dias lá que eu tenho reparado o pessoal postando. Mas é mais ou menos a época que neva. E aí, eu peguei bastante neve. Quando que foi? Em janeiro. Aí depois eu entro até no assunto da empresa, que eu não expliquei, né? Do trabalho. Mas só que você tinha perguntado de nevar. Na empresa que eu trabalhava, ainda faço eventualmente algumas coisas com eles, mas mais informais. E que foi... teve uma quantidade de neve, cara, que a gente não conseguia entrar no estacionamento. Ficou, acho que 15 centímetros, assim. Não dava pra abrir a porta principal da empresa. A gente teve que esperar eles fazerem a limpeza. Acontece neve é fogo. com frequência. E assim, o pior de tudo, eu falo isso. A neve é legal, é bonito e tal. Por uma semaninha ali, você curtir. Se você tiver um carro pra andar, ok. Porque você não sente tanto. E é bonito, é legal.
E se você tem um pneu também que tá preparado para isso, porque você tem que trocar o pneu para um pneu de neve, ou colocar as correntes. diferente? Ele tem um grip diferente. Senão Lá é bem escorrega, né? comum. As correntes eu já vi em desenho, essas coisas. É que corrente normalmente é tipo quando tá com... Bastantão, assim, aí... Mas o pessoal usa uns pneus diferentes que aí eles trocam, já deixam separado só pro inverno e trocam o pneu e deixa lá para rodar. Mas aí o que aconteceu? O que eu tava dizendo, né? A neve é legal por uma semana, só que a parte chata é quando a neve começa a derreter. Porque aí entram as coisas que, putz, você fica muito escorregadio, muito. E aí chega um ponto que quando a neve tá praticamente... Suja, nojenta. Além de suja, mas quando ela já tá, tipo, já tá desaparecendo e não tem mais neve que tá caindo, forma uma superfície que chama Black Ice. Você já deve ter ouvido falar do que é o Black Ice. Descreve. Black Ice. O Black Ice, basicamente... o Black Ice, basicamente, é quando tem uma fina camada invisível de gelo, né? De partículas de água que elas, por algum motivo, por conta da questão da temperatura ser muito baixa, elas congelaram, mas que não é visível a olho nu. Então, você olha assim, literalmente você não vê nada, e quando você pisa é um sabão. Nossa. É tipo um musgo. Você já teve essa Eu não tive a experiência, mas eu sei o que eu que caí é. uma vez lá no Canadá. Nossa, cara. Caí ainda de lado, sabe? Aquela coisa assim. Ai, meu Deus. Porque pensa, você tá andando assim, qual que é a chance de você cair assim de lado, né? Nenhuma. Aí, se você estiver bem, minimamente bem, não tem como você cair. Só que eu tava andando, fui fazer a curva e caí assim de lado. E dói. Meti o cotovelo, tive que segurar a cabeça assim. Horrível, porque você não vê. E pra levantar também, você fica escorregando. Horrível. Aconteceu com o meu chefe uma vez, quando a gente tava lá. Tinha um McDonald's que era do lado da empresa, que eu trabalhava lá. E aí, cara, acontece... É até um negócio interessante, porque o que acontece? Lá, as empresas têm um medo gigante das pessoas acionarem elas na justiça, porque isso acontece com muita frequência e é uma coisa que o pessoal realmente faz por lá. Quando você sofre qualquer tipo de coisa, sei lá, eu tô andando na rua da calçada que tem um estabelecimento X. E lá tem, não sei, um buraco que eu pisei e torci meu tornozelo. Você pode entrar na justiça para tentar ter uma indenização da empresa porque eles não taparam o buraco. E aí o que aconteceu? Nesse dia, era um dia após essa questão da neve que estava super... lotada lá do lado da empresa, uns dias depois. E aí a gente tava andando no McDonald's que era do lado, no estacionamento, e aí ele começou a escorregar e ele ia pra trás. E aí ele sentando... E aquela sensação que você não pode rir, você não consegue ajudar a pessoa, porque se você vai lá, você escorrega junto. Meu e Deus, tipo, cara. sabe aquela sensação de tipo, como que eu faço? Se controlando, porque é um negócio engraçado, porque a pessoa não consegue se controlar. Ele caiu, ele acabou caindo no chão ou não? Não, ele ficou tipo meio sentado no chão assim, com as mãos pra não realmente cair de uma forma mais feia. Ele falou, poderia ter acionado o McDonald's, não sei o que, falou assim brincando, né?